Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos? Os irmãos observaram aí, nós refletiremos em 3 versículos desse capítulo. É esse parágrafo aí que os irmãos veem. Esses 3 versículos, e desde já, eu já vou dizer aqui para ficar muito claro, para não passar desapercebido, pode ser que nós, quando cheguemos lá, os irmãos já estejam muito cansados e não se apercebam. Aqui é uma oração. O Senhor está dizendo a oração que Ele quer ouvir. O Senhor está descrevendo aqui profeticamente que quando Ele chamar um povo para si, em Cristo Jesus, na nova aliança, esse povo vai falar uma linguagem que agrada a Deus. Vai falar um dialeto que agrada a Deus. Esse povo vai falar uma linguagem específica. E o Senhor vai descrever aqui no livro, mais uma vez, algo que Ele fez no capítulo 6, que linguagem é essa? Ele vai ensinar o dialeto do arrependimento. O povo de Deus conhece a linguagem do arrependimento. E é somente por meio dessa linguagem que Deus ouve a voz e responde com graça, com esperança e com cuidado e proteção. O Senhor faz isso porque atualmente o povo não conhece essa linguagem. O povo fala outro dialeto. O povo fala a linguagem do seu próprio coração e da sua própria carnalidade. O povo fala a linguagem do mundo. O povo de Deus, atualmente aqui, no ano século XVIII a.C., 722, 724 aqui, antes de Cristo. O povo esqueceu a linguagem de Deus e agora é fluente na linguagem mundana. E por isso o povo pereceu. No último sermão, nós observamos 2 grandes temas em Oséias. Nós observamos a antiga aliança chegando ao fim, devido à quebra do pacto por parte do povo, e a nova aliança sendo apontada, sendo prometida, numa intensidade muito menor, porque esses livros dos profetas menores e os livros de alguns profetas maiores, também pré-exílicos, né? Especialmente esses pré-exílicos, antes do exílio, eles denunciam a corrupção do povo, eles denunciam o coração do povo, eles denunciam a sujeira do povo. Essas palavras que vêm diretamente da boca de Deus são palavras perscrutadoras, são palavras que penetram o coração, são palavras que denunciam almas podres, imorais, pervertidas, que se agrada com o mundo, que anseia o mundo, que ama a perversão, que ama a carnalidade, mas repudia Deus. Um povo que tinha toda a sua religiosidade, meus irmãos, faça os paralelos com os dias atuais. Um povo que tinha toda a sua religiosidade sendo observada, com as suas missas, com seus cultos eventuais, com os seus sacrifícios eventuais, com as suas campanhas eventuais, com as suas oferendas eventuais. Mas os seus corações não estavam lá. E por esses corações não estarem lá, reforçando, evidenciando o que significava aquela oferenda, o que significava aquele sacrifício, o que significava aquela festa, o que significava aquele alimento, por seus corações não estarem lá, as suas mentes eram vazias, as suas devoções eram vazias. E esses profetas, eles penetravam no mais profundo da alma e denunciavam que aqueles corações não eram do Senhor. Essa antiga aliança vai chegando ao fim porque a fraqueza da carne, a imperfeição do homem não correspondeu à exigência de perfeição de Deus. Isso não levou o povo à contrição, isso não levou o povo à devoção, isso não levou o povo à dependência, levou o povo a mascarar a perfeição, a mascarar a dependência, a mascarar a contrição, observando ritos, observando programas, observando agendas, mas não expondo o coração.
Então, o que o Senhor faz, especialmente aqui no livro de Oséias, mas nos outros profetas antes do exílio também, o Senhor faz isso. Mas Oséias, ele faz isso de forma muito pungente. Ele coloca o coração de cada um do povo aqui, ele coloca diante de uma mesa e abre o peito do povo, abre o coração do povo para expor ao próprio povo qual era o estado do seu coração. E Deus não estava lá. Eles não amavam a Deus, mas eles não proferiam isso verbalmente. Verbalmente, eles eram devotos ao Senhor. Eles amavam a Deus. Eles dependiam de Deus. Mas palavras não enganam o Senhor, irmãos. Palavras não criam armadilhas para Deus. Palavras são cortinas de fumaça para nós, homens, mas para Deus não. E Oséias expõe o coração do povo para o próprio povo. E eles morreram por causa da perversão dos seus pecados. Então, Oséias aponta para um tempo de esperança, um tempo de graça, regozijo, em que o povo poderia descansar, porque o relacionamento do povo com Deus não dependeria do povo. Porque se dependesse do povo, mais uma vez, essa aliança falharia. E o povo não teria paz com Deus, por causa da fragilidade da nossa carne, da nossa imperfeição. Então Deus não pode baixar o padrão a tal ponto da sua santidade ser maculada, porque Ele não pode contemplar o mal. E o Senhor aponta um tempo em que Ele fará algo, em que terá paz com o povo, mesmo imperfeito, e a sua santidade não será maculada, mas a sua justiça, a sua ira será aplacada. Nós vemos isso sendo apontado para a nova aliança em Cristo Jesus. E naquele tempo Deus se casará com o povo, usando a mesma linguagem de Oséias de casamento aqui. E nesse casamento haverá plena fidelidade. Mesmo o povo sendo pecador, mas nesse casamento haverá plena fidelidade. E nós aprendemos ali, no sermão passado, que essas duas alianças, elas são fundamentalmente, substancialmente, diferentes uma da outra. A antiga aliança, ela não operava aquilo que ela exigia. Era uma aliança condicional que dependia da nossa perfeição, da nossa operosidade, dependia de nós. E era uma aliança quebrável, que poderia ser quebrada. A nova aliança é substancialmente diferente. Ela é uma aliança que ela concede aquilo que ela exige. É uma aliança incondicional, não depende de nós. E é uma aliança inquebrável. Oséias 14, nós vemos essa luz raiar. Mas essa luz, ela raia em meio, são raios de luz, em meio a densas trevas, em meio a muita escuridão. Quando nós estávamos expondo do capítulo 4 aqui até o capítulo 13, foi uma exposição muito dura, muito difícil, porque nós vimos muitos juízos, então nós tínhamos que garimpar ali graça, misericórdia, amor, mas muito juízo, a linguagem muito pesada, porque o povo agrediu a Deus. O povo não agrediu o outro. O povo não agrediu um pecador. Uma coisa é você agredir o seu irmão, outra coisa é você perceber que a agressão ao seu irmão é a agressão ao Criador do seu irmão, o Senhor do seu irmão. O povo não tinha essa percepção. Mas a questão aqui não é essa, a questão é que o povo estava agredindo diretamente o próprio Deus. E Deus despeja a carga de juízo por agredirem a sua mácula. Nós cantamos aqui que a nossa culpa foi retirada. O capítulo 13 de Oséias termina dizendo que a culpa do povo não será retirada dele. Eles não terão a culpa coberta. O povo pagaria por sua culpa, por sua iniquidade, por sua ofensa. E nós vemos esses raios de luzes saindo do meio da escuridão.
escuridão de pessoas perversas, pessoas imorais, pessoas corruptas, pessoas infiéis ao Senhor. E depois de tantas sentenças de destruição, o povo é lembrado que virá um tempo de restauração e florescimento. Não por causa deles, mas apesar deles. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui cheios de pecados, cheios de sujeiras. Mas vocês estão em paz. E vocês têm acesso a essa paz. Vocês têm acesso a esse florescimento. Vocês têm acesso a essa restauração. Porque não depende de vocês. Depende unicamente de Deus. E o Senhor garantiu que esse tempo viria e nós somos testemunhas disso. Nós vimos uma mudança aqui acontecendo. Deus, ele deixaria de tratar com um povo étnico, um povo nacional, e cumprindo aquela promessa que ele fez a Abraão, ele abraçaria povos de todas as línguas, raças e nações, mas com o mesmo coração, com a mesma fé, com o mesmo batismo e com o mesmo Espírito. Nós vemos essa mudança acontecendo em diversos momentos no livro, especialmente no capítulo 1, no capítulo 2 nós vemos, no capítulo 3 nós vemos esse novo pacto, esse novo casamento, mas no capítulo 13 para 14 nós vemos essa mudança acontecendo. Por exemplo, no capítulo 13, nós vemos, iniciando aqui, apontando para a tribo de Efraim como destinatário principal. O foco dessas sentenças aqui aponta para a tribo de Efraim. Efraim, se os irmãos lembram, é um termo sinônimo para Israel, que por sua vez representa o reino do norte, as 12 tribos que foram tomadas pelo Império Assírio e foram completamente diluídas. Essa tribo, esse reino, nunca mais voltou à existência. Esses povos foram completamente dispersos, a ponto de serem tão corruptos e formarem um povo que no Novo Testamento nós conhecemos como os samaritanos, que são considerados perversos, impuros, sujos e repudiados pelos israelitas, pelos judeus, pelos de Jerusalém. No capítulo 14, no capítulo 13, 14, nós vemos essa mudança. Então, Efraim, que é um termo sinônimo para Israel, que representa o reino do norte, por isso faz referência ao povo dividido, quando o reino foi dividido por o filho de Salomão, Roboão. Capítulo 14 tem como destinatário principal Israel, mas Israel aqui não como reino do norte, mas como uma designação, né? Existe um termo técnico para isso, é epíteto, como uma expressão que simboliza, uma expressão única que se refere a algo mais completo, a um todo. E agora o capítulo 14 faz referência a Israel, falando do povo enquanto unidade, do povo de Deus, falando, remontando a um povo antes da divisão, falando para um povo cujas 12 tribos ali ainda eram unidas, do que significa ser povo de Deus. É uma expressão de um todo. Israel, assim como aquela mudança de nome que Jacó experimentou, Israel é referido aqui no capítulo 14 como esse povo que Deus formaria para si. Então, nós não temos profecias contidas aqui, nessas palavras, que descrevam, por exemplo, um futuro específico para Israel étnico, para o Israel nacional, para o Israel quanto nação. Nós temos aqui Deus apontando para um tempo em que um povo será constituído para ele, que aqui no Antigo Testamento é chamado de Israel, no Novo Testamento é chamado de igreja. O povo de Deus é a igreja, no Antigo Testamento é chamado de Israel. Esse é o Israel futuro. Quem é o Israel futuro? O Israel futuro é o povo de Deus, que é constituído pela igreja do Senhor. Um povo que voltará para o Senhor em arrependimento e em plena fidelidade. É claro que, e aqui é uma nota de rodapé, o Israel étnico experimentará esse mesmo arrependimento, somente enquanto forem contritos ao Senhor Jesus Cristo. À medida que forem unidos a Jesus Cristo, eles experimentarão
esse arrependimento e essa renovação. Então, não existe nenhum indício aqui no livro de Oséias, por exemplo, que demonstre esse reavivamento de adoração, essa renovação de adoração. Isso acontece somente quando o Senhor formar para si um povo. O fato aqui, meus irmãos, é que Oséias, no capítulo 14, aponta esperança, aponta graça. Nessas palavras aqui não existe qualquer indício, qualquer sinal de repreensão, de condenação, de julgamento. E isso é só possível, é possível somente para um povo que amará o Senhor, que dependerá do Senhor, que será completamente devoto ao Senhor, e somente, tão somente por causa do próprio Deus. O tema principal aqui dessas duas porções, do versículo 1 até o versículo 3 e o versículo 4 até o versículo 8, são promessas do pacto. Então nós vemos duas grandes promessas do pacto aqui. Do versículo 1 ao versículo 3, que é o tema do sermão de hoje, promessas do pacto, arrependimento. O Senhor concederá o arrependimento. Uma outra promessa do pacto que o Senhor fará diante do arrependimento. Diante do arrependimento, o Senhor responderá também com amor incondicional. Um amor que não depende do povo, um amor que não depende de nós. E as palavras finais ali apontam para o discernimento, que é o que significa ser sábio. Ser sábio significa discernir caminhos, discernir rotas, discernir a vontade de Deus. É isso que significa ser sábio. Então vamos aqui, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilho o sacrifício dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Meus irmãos, essas palavras são apontadas aqui pelo profeta para demonstrar um tempo que o povo experimentará paz, regozijo e restauração. Mas esse tempo não é agora. Essas palavras aqui não são direcionadas para essa geração de Oséias, para esse tempo de agora. Para esse tempo aqui, essas palavras não são carregadas de esperança, não são carregadas de restauração, não é uma promessa de reavivamento e lealdade da adoração do povo. Por isso que é uma promessa, porque aponta para um tempo em que que o povo experimentará aquilo que Deus exige, aquilo que Deus requer. Essas palavras aqui, elas são proferidas para o povo, mas são palavras que serão direcionadas para o povo do tempo do exílio, em que clamará ao Senhor, em que buscará o Senhor, em que se aperceberá da maldade que a geração anterior cometeu. Por isso, a geração do exílio está experimentando dor, sofrimento, escravidão, agonia, abandono de Deus, isolamento de Deus. O povo de Deus, quando isso acontecer, experimentará um relacionamento com Ele por meio de profunda contrição e desejo. Então existe um contraste aqui. Aquilo que vocês não estão experimentando agora. Eu levantarei um povo que experimentará isso. E essas palavras são palavras de esperança para esse povo. A presente geração está indo para o exílio. Talvez nesse momento aqui, somente a cidade de Samaria não foi tomada, mas já está beirando ser tomada, está diante do cerco ali, do cerco assírio. E essas palavras finais soam como despedida e esperança. Despedida para eles e esperança para a próxima geração. Mas não somente isso. Elas são palavras de exortação. Quando o povo for tomado completamente pelos assírios, o povo iria lembrar dessas palavras, iria entender o motivo da condenação. Isso acontece conosco diversas vezes.
mas nós não usamos a dor e o sofrimento como instrumentos de exortação. Nós somos tão fracos nisso, irmãos, nós somos tão débeis nisso, nós não temos as consequências dos nossos pecados como instrumentos pedagógicos de amadurecimento. E nós falhamos muito nisso, por isso nós não amadurecemos, nós não crescemos o quanto nós deveríamos crescer. Nós não amadurecemos o quanto nós deveríamos amadurecer, porque se é uma coisa que nós experimentamos, é consequência dos nossos pecados, consequência das nossas más decisões. Mas nós somos muito débeis nisso. Nós somos muito duros nisso, por causa de orgulho que não nos faz prostrar os joelhos, abaixar a cabeça para aprendermos. Nós falhamos nisso, nós vacilamos muito nisso. Porque a percepção do povo se dará quando estiverem experimentando a dor, o sofrimento, a agonia, a escravidão, o choro, a escassez, o abuso dos seus familiares. Quando estiverem experimentando isso, então, essas palavras serão como espinhos no seu coração. Foram vocês que fizeram isso. Vocês vieram para cá com os pés de vocês. Não faltaram advertências. Não faltaram advertências. Não faltaram exortações. Não faltaram conselhos. Não faltaram instruções. Mas mesmo assim vocês cerraram os punhos, trincaram os dentes, tamparam os ouvidos, cegaram as mentes e seguiram as suas próprias vontades. Isso acontece hoje, irmãos. Isso acontece hoje, por causa do ego, por causa da dureza do coração. Às vezes, grandes cenários são construídos por pessoas sábias diante de nós. Essas pessoas mostram o caminho que você seguirá diante da sua obstinação. E quantas vezes nós trincamos os dentes, cerramos os punhos e dizemos, não, não. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é o que acontecerá no cativeiro e o que acontece conosco. Quando as consequências vêm das nossas decisões tolas e erradas, estúpidas, quando elas vêm, nós não nos humilhamos e não nos portamos como ensináveis. Nós não fazemos isso. Nós continuamos firmes, eretos, como orgulhosos que somos e não choramos suplicando por ajuda. Nós não fazemos isso. Esse é o segundo erro. E a morte está logo ali, bem próximo, diante desses dois erros. Não precisa de mais não, viu, irmãos? Não precisa de tantos e tantos erros não para experimentar a morte. Essa presente geração, ela receberá o fruto das suas mãos perversas, que é a morte. Eles levarão essas palavras para entregar aos seus próprios filhos, que foi pronunciado por próprio Moisés em Deuteronômio capítulo 30. Abra em Deuteronômio capítulo 30. O Senhor, Deuteronômio capítulo 30, manifesta o que seria as consequências dos seus pecados e como Deus moveria diante dessas consequências um povo para si. Olha o versículo 1 do capítulo 30, diz assim, ó, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, né, os juízos diante da desobediência, quando todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que tenho te ordenado, o que hoje te ordeno. Olha o versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então o Senhor está apontando para esse dia em que isso acontecerá, para que eles saibam que o Senhor não os abandonou, o Senhor não quebrou a sua aliança, o Senhor não findou a sua aliança, o Senhor ainda tem um relacionamento com esse povo, e por isso esse povo experimentará
o juízo de Deus, o julgamento de Deus, mas o Senhor guardará para si uma semente fiel. Uma semente em que a fé será mantida ali. E aqui nós aprendemos alguma coisa interessante também. Porque a semente, o remanescente fiel aqui também experimentou o cativeiro, irmãos. Os fiéis do Senhor também experimentaram o cativeiro. Essa ideia corporativa é muito importante no povo de Deus. Porque não existe individualidade no pecado. Não existe individualidade na imoralidade. Individualidade na perversão. Por isso que nós temos que supervisionar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Por isso que a disciplina bíblica tem que ser muito bem considerada na igreja, porque quando um peca, todos estão em perigo. Quando um é obstinado, todos estão em perigo, porque a língua coloca fogo. A língua corrompe. E aqueles que estão obstinados, aqueles que estão em rebeldia, sabem muito bem, sob a astúcia de Satanás, utilizar esse instrumento aqui. Os fiéis do Senhor, o remanescente fiel do Senhor aqui, irá experimentar o juízo, a ira de Deus, por causa dos seus patrícios, por causa dos seus compatriotas, por causa da perversão dos seus irmãos. Oséias é um representante desse remanescente aqui. Oséias não se envaideceu com as festividades, com o glamour dessa presente geração. Oséias temeu. Por isso que as palavras de Oséias são tão apaixonadas. As palavras de Oséias são encharcadas de fogo, de temor, de agonia. É tanto que em muitos momentos existe uma mistura. Ora Oséias está falando e no versículo seguinte, às vezes no mesmo versículo, é o Senhor que fala na primeira pessoa, depois ele se refere a Deus na terceira pessoa. Então existe essa mistura para mostrar que essa ira de Deus, essa paixão do Senhor estava sendo experimentada também pelo próprio profeta. E aqui nós aprendemos outra coisa. Se mexeu com a igreja de Deus, mexeu conosco. Então tudo na igreja pessoal. Tudo na igreja pessoal. Mexeu com a noiva do nosso Cristo. Mexeu conosco. Mexeu com a pérola do Senhor. Mexeu com a família do Senhor. Por isso que nós guardamos. E às vezes guardar, irmão, significa amputar um membro em putrefação, para que o corpo não pereça. Porque senão o corpo todo irá perecer. Tem um termo que ele aparece aqui diversas vezes e dá o tom de todo o tema do capítulo. Esse primeiro, volta para Oséias 14, essa primeira palavra aí, volta, essa primeira palavra, a palavra chuv, é uma palavra que faz referência àquilo que nós conhecemos no Novo Testamento por conversão, por arrependimento. Conversão aqui, que inclusive no versículo 2, essa palavra é traduzida por convertei-vos. Essa palavra volta, chuv, no versículo 2 é traduzida por convertei-vos, é a mesma palavra. Essa ideia de mudar de direção, de mudar no caminho, que no Novo Testamento ela abraçará um sentido místico também, um sentido espiritual, uma ideia de mudança de mente, metanoia, Romanos capítulo 12. Então, por que você muda de direção? Por que você se desvia do caminho? Porque a sua mente alcançou o que antes não era alcançado. Isso se chama conversão. Então nós vemos isso em vários textos, e nós vemos no Novo Testamento especialmente, que conversão não é obra nossa. Nós voltamos para o Senhor não por causa de nós. Nós retornamos para o Senhor, e não adianta dizer, eu nunca fui crente, como eu voltei para o Senhor. Você se desviou lá do Éden. Lá no Éden você se desviou. Então, quando você volta para o Senhor, você está redirecionando o alvo.
o caminho para acertar o alvo para o qual você foi apontado quando você foi criado, que foi para Deus, e a queda distorceu completamente o nosso rumo e nós perdemos o alvo. Por isso nós achamos que o alvo do nosso significado é o dinheiro, por isso nós achamos que o propósito da nossa vida é a imoralidade, é o sexo barato, é o conforto, é a ascensão profissional, a ascensão acadêmica, isso tudo, porque nós perdemos o alvo. Por isso nós buscamos um alvo em vários lugares, mas o alvo é Deus. Por isso nós temos paz com Deus. Por quê? Porque as circunstâncias não ditam a nossa paz, porque nós encontramos o alvo. O que define a nossa paz é encontrar o alvo. Quando nós chegamos no alvo, nós entendemos que nós alcançamos o nosso propósito, o nosso significado. Nós encontramos a nossa dignidade, a nossa identidade. Por isso que as circunstâncias não devem turbar o povo de Deus, porque não define quem é o nosso alvo. Esse termo aparece 4 vezes no versículo 1, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 7. Então ele define o que significa arrependimento, significa voltar para Deus. No Novo Testamento, esse menino vai ter que pegar o beco, quem está fazendo zoada aí. No Novo Testamento, nós ensinamos, nós vemos que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Obra do Espírito Santo, não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo de Deus que faz. J. Packer, que é um estudioso, que tem uma descendência nos seus estudos do puritanismo, ele define o que é arrependimento. Ele diz que arrependimento, a palavra arrependimento no Novo Testamento significa mudança de mente. Mudança de forma, uma mudança que forma as nossas ideias, que dá forma aos nossos valores, que modifica as nossas metas, que molda os nossos costumes. Eles são completamente alterados. Toda a nossa vida é vivificada de um modo diferente. Essa mudança é radical. Ela é tanto interior como exterior. É uma mudança de ânimo, é uma mudança de opinião, é uma mudança de vontade, é uma mudança de afetos, é uma mudança de conduta. Eu estou lendo aqui. É uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de motivos, é uma mudança de propósitos que nos envolve completamente. Ele finda. Arrependimento significa começo de uma nova vida. Não é difícil de entender isso não, irmãos. É muito fácil de entender. O difícil é aceitar. Mas é simples. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, foi justamente para que você fosse purificado da velha vida. Então, os resquícios da velha vida têm que ser extirpados, porque são pragas, são ervas daninhas. Como é o nome daquele bicho do filme da múmia que entra no corpo para comer? Como é isso, meu? Escaravelho. Pronto, é o escaravelho. Ele come você por dentro, até sugar de você a vida. É isso. Nos dá prazer, nos dá contentamento, nos dá gozo, mas mata, vai matar. Por isso, esses 3 primeiros versículos, eles são considerados uma composição de um salmo penitencial. Porque se vocês observarem, nós vamos ver, é uma confissão de humilhação. Essa mudança de mente aconteceu ao tal ponto que ele percebe quem ele é. Ele precisa de Deus. Ele carece do Senhor. Mas isso só acontece quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador. Portanto, esses versículos, eles descrevem como Deus espera os seus filhos. Como os eleitos do Senhor vão para o Senhor. Não vão arrogantes, não vão prepotentes, não vão orgulhosos, não vão cheios de si, vão despidos, vão nus. Eles vão completamente nus para o Senhor. Eles entendem porque eles precisam de Deus. Essa é a liturgia do arrependimento.
Por que a liturgia católica não nos dá paz? Porque existe uma liturgia do arrependimento católico. Você confessa os seus pecados, você paga algumas penitências, algumas rezas, e então você tem paz. Por que as liturgias neopentecostais não nos dão paz? Existe uma liturgia. Você faz os programas, você faz as campanhas, você entrega o seu dinheiro e então você tem paz, você com Deus. Mas ela não nos dá paz. Por quê? Porque essas liturgias são falhas, são corruptas, são fracas. O Senhor diz aqui, Ele descreve qual é a verdadeira liturgia do arrependimento, como nós nos portamos nos voltando para Deus. Não, voltar-se para Deus tem um rito, tem uma forma. Não é simplesmente chegar diante da igreja e levantar o braço, não é simplesmente responder um apelo, não é somente proferir com a sua boca, eu me converti, eu tenho fé, eu amo a Deus. Não, não é somente isso. Existe uma forma de caminhar, existe uma linguagem, a linguagem identificável que é falada, que é esboçada, existe uma forma, e é só assim que o Senhor ouve. O Senhor ouve. Porque o povo aqui, o Oséias mesmo falou diversas vezes que o povo se batia no peito e ostentava: nós somos o seu povo, Senhor, nós temos um pacto contigo, nós somos povo, o Senhor é nosso Deus. O povo falava aqui. Isso causava repulsa, porque essas palavras não expressavam o coração. Contrição é chegar diante de Deus nu, não tenho nada, Senhor. Tudo que eu tive não me deu significado, tudo que eu experimentei não me deu felicidade. Eu corro e não encontro vida. Eu corro e não encontro satisfação. A pior coisa é chegar na velhice e não encontrar a Deus. Porque a sua vida foi em vão. Você correu por vento e você vai passar a eternidade toda no inferno longe de Deus. A pior coisa. Arrependimento, voltar-se para o Senhor, significa isso. Significa entender que nós só somos algo se nós estivermos nele. Como ele nos chama? Pela pregação da palavra. Cristo Jesus é a palavra. É assim que ele nos chama. Abra no Salmo 51. Olha o Salmo 51. Esse é um salmo penitencial. Um dos salmos penitenciais mais penetrantes da Bíblia. Aqui faz referência ao que resultou a exortação do profeta Natã diante do pecado de Davi com Batseba. Até então, antes de ouvir, até os minutos antes de ouvir a profecia é a pregação da vontade do Senhor. Até antes de ouvir, o homem, segundo o coração de Deus, não tinha se apercebido da desgraça que cometera. Da profundidade da desgraça. Tinha se apercebido porque tentou esconder, né? Mas não a profundidade. Porque quando nós chegamos à profundidade da desgraça que cometemos, nós baixamos as nossas guardas e corremos para Deus. Pode ser rei, pode ser senhor de tudo, não importa. Nós baixamos as nossas guardas e corremos para Deus. Pode ser quem for. No versículo 4, que é o versículo principal desse salmo aqui, ele diz: eu não pequei contra Urias. É Urias o marido dela? Eu não pequei contra Batseba. Não. Eu entendi. Porque ele tentou esconder de Urias, não tentou? Então pequei contra Urias. Ele tentou abraçar Batseba, ficar com Batseba, pequei. Não. Ele tentou esconder do povo, não tentou? Não. Eu entendi, Deus. Foi contra ti que eu pequei. Foi contra o Senhor, ele diz. E na língua original, Deus, o pronome aqui se referindo a Deus, vem no início do versículo, que demonstra ênfase aqui. Seguiria: contra ti pequei. Contra ti eu pequei. Não é que eu pequei, contra ti pequei. Pequei contra ti. Contra ti somente. O que significa pecar? E fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira, olha arrependimento,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Faz o que quiseres, Senhor. Faz o que quiseres. Pode fazer, eu mereço. É contrastar a santidade de Deus com a perversão do seu pecado. E entender, pelos olhos do Senhor, que você merece a mais perversa morte, porque você pecou contra aquele que lhe ama, contra o Senhor de tudo, contra aquele que é supremamente santo. Você entendeu isso. Mas isso não acontece por nós mesmos. Primeiro nós ouvimos o chamado. Então, os versículos 1, 2 e 3, volto para Oséias. Esses versículos, eles são profecias do que Deus espera de ouvir e o que ele ouvirá do seu povo. Volta, ó Israel, para o Senhor. Então, o primeiro ponto é o chamado do Senhor, a convocação do Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, observe que inicia com a ação de Deus. Sempre é Deus que age primeiro, meus irmãos. Sempre é o Senhor que age primeiro. Ele chama e mortos vêm à vida. Então, o tom aqui é extremamente sereno, é extremamente brando, mas isso não remove o peso e o poder da convocação. Isso que nós vemos aqui é uma convocação adoçada pela tonalidade da doçura, pela tonalidade do apelo. O Senhor chamará e as ovelhas ouvirão a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Elas ouvirão e voltarão para o Senhor. Então, como eu observei, essas palavras elas não se destinam à presente geração. É para a geração do exílio e todas as gerações posteriores. E essas gerações buscarão o Senhor aqui. Então, o Senhor, ele só ouve, irmãos, palavras contritas de corações arrependidos. O Senhor não ouve, não olham para lágrimas hipócritas, para palavras de dores que estão encharcadas de remorso, mas sem arrependimento. Sabe quando você pega alguém fazendo uma coisa errada? Você já parou para pensar, para perceber que todo mundo que é pego no erro se arrepende? Não se arrepende antes não, mas se for pego no flagra, se arrepende. Todo bandido é arrependido, todo assassino é arrependido. Quando você pega alguém, aí ela se arrepende. Mas é por quê? Porque ela se arrependeu do erro? Não, porque ela foi pega. É por isso que ela se arrepende, porque ela foi pega. Ali é remorso. Palavras em remorsos não transformam. Remorsos não são palavras contritas de um coração que realmente teme. Remorsos são agonias do ego, porque foi pego no pecado. É isso que é o remorso. O Senhor ouve palavras contritas. Aqui Oséias diz ao povo qual será a oração do retorno. Qual será a oração de convocação da nova aliança em Cristo Jesus? Qual é a linguagem que o povo falará? Qual é a linguagem que o povo de Deus falará? Aqui. Então, o Senhor faz esse chamado quando ouvirem a convocação. E esse chamado já foi esboçado anteriormente. Olha o capítulo 6. O capítulo 6 de Oséias, a partir do versículo 1 aí. O Senhor mostra qual seria a reflexão dele, o diálogo entre o povo que ama o Senhor. Ele diz, vinde, assim eles diriam, né? É o que o Senhor espera ouvir. Capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, como a chuva fora do tempo, a chuva tardia que rega a terra.
O arrependimento, irmãos, o arrependimento nasce de uma luta interior, de uma ferida no coração, mas uma ferida que gera vida. O arrependimento não é uma cena hollywoodiana, romantizada, não. O arrependimento é uma luta. É uma luta interna. É por isso que nós vemos essa nomenclatura de novo nascimento. Tem as dores do nascimento, tem os gemidos do nascimento. Essa mudança de mente não acontece sem dor. Então, olha aí quando ele diz volta, o versículo 1. Então, essa expressão ela é utilizada, é interessante como ela é utilizada, por exemplo, na pregação. Jonas ele foi quase contemporâneo de Oséias. Então, Jonas ele prega aos ninivitas, que é uma das principais cidades da Assíria. E ele é um pregador relutante, é um pregador que não queria a conversão do povo. Mas ao pregar, o poder vem da palavra e não do pregador, os ninivitas se convertem. E uma das orações, dos diálogos ali, das autoridades de Nínive e os ninivitas, é justamente essa expressão e depois o diagnóstico de Deus de que o povo se converteu, o povo se voltou dos seus maus caminhos. E essa palavra que ele usa é chuve, essa mesma palavra aqui, de retroceder da sua maldade, de mudar de direção. Então, chuve significa descreve uma ação de mudança, uma ação de conversão de rota, de retorno, um giro da conduta que você seguia. Esse termo é muito presente no vocabulário de Oséias, então está muito ligado à exortação pactual. Por causa do desvio, é necessário um retorno aqui. Então nós vemos isso aqui em Oséias e vemos que são expressões do Evangelho, são antecipações do Evangelho que vem no Novo Testamento, na Nova Aliança em Cristo Jesus. Então ele convoca, aqui é a convocação, o chamado do Senhor, volta, ó Israel, e ele usa duas expressões para descrever Deus, para mostrar que Deus é o Deus do pacto, aqui é aquele tetragrama, YHWH, que é aquele nome do Senhor impronunciável, que é traduzido para nossas Bíblias como Senhor, Adonai, em caixa alta, versalete. Então eles voltam para o Senhor, em caixa alta aí, volta para o Senhor do pacto, o teu Deus, o Elohim, o Deus de Israel, volta para o Senhor, o teu Deus. Então, existe uma ênfase aqui no retorno. Então, não é voltar para Baal, não é voltar para uma divindade que você levou como Deus, não é voltar para um Deus que você entende, um Deus que o meu Deus é assim, eu entendo que Deus é assim. Não é para voltar para o Deus que você entende, o Deus que você fabricou, é para voltar para o Deus verdadeiro, o Deus das Sagradas Escrituras. E se isso lhe ferir, você não tem opção, porque ao ouvir a convocação, se você for do Senhor, você voltará. Não há uma possibilidade de não corresponder positivamente ao chamado do Mestre. Nós ouvimos a voz e nós encontramos vidas, e todas as vozes ao nosso redor nós encontramos morte. É somente olhando para a voz dele, ouvindo a voz dele, que nós encontramos vida. E quando nós paramos de ouvir a voz dele, tentamos ouvir outras vozes que camuflam, assim como os magos do Egito, camuflam o poder de Deus, camuflam a glória de Deus, nós vacilamos, nós tropeçamos, nós caímos, nós nos ferimos. E quando ouvimos o clamor, mais uma vez, então nós sabemos, é ali que tem vida. É para lá que eu irei, é para lá que eu voltarei. Então volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Por quê, irmãos? Por que eles devem voltar? Porque existe, e aqui é muito importante entender isso, porque eles percebem que existe uma queda que somente Deus pode levantar. É a percepção de que da queda do pecado ninguém pode tirar, somente Deus. É o que ele diz. Porque pelos teus pecados, por tua iniquidade, por tua culpa, estás caído. Então, haverá nessa volta, a percepção da necessidade de mudança de direção. Haverá a percepção de que carregamos um peso que nós não conseguimos suportar. E aí nós somos apontados para um fardo que é leve e suave. Nós somos apontados para um Senhor que removerá de nós esse fardo.
Nós somos apontados para o Cordeiro preparado pelo Pai, para substituir todos os nossos sacrifícios que não foram capazes de nos dar paz. Nós vemos que existe um Cordeiro que levou sobre si os nossos pecados. E quando ouvirem a voz do Senhor, porque agora eles não ouvem, então acontecerá aquilo que é descrito em Oséias capítulo 3, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus. E a Davi, aqui fazendo referência a Jesus Cristo, o filho de Davi, que senta no seu trono, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O profeta aqui está falando da resposta à santa convocação por meio da pregação. É quando os brados da eternidade encontram os ouvidos dos eleitos do Senhor na terra. E quando isso acontece, como Pedro descreve, depois da pregação de Pedro, quando Lucas escreve, depois de pregar aquele sermão que se converteram mais de 3.000 pessoas, os homens ficaram completamente atônitos e compungiu-se o coração, essa palavra, essa expressão que é usada, e eles clamaram a Pedro atordoados, com o coração perfurado, queimando, vibrando, sem saber o que estava acontecendo. Eles diziam: agora, o que faremos? O que faremos agora? Inquietação, queimação, vibrando nos seus corações. E agora o que faremos? Então ele diz, para que eles se arrependessem, crescem, fossem batizados. Então quando eles ouvirem a voz, o povo perceberão as suas almas chorando e buscando o Senhor. E o versículo 2 e 3 mostra qual vai ser a resposta do povo. Nós vemos que a resposta é em oração, evidentemente, né? Porque a primeira atitude de arrependimento é a oração, é a confissão de pecados, é a contrição, é a exclamação de dependência. Então, o versículo 2 e 3 descreve uma oração. Oração de contrição, devoção e dependência. Então, Oséias aponta para que as bases do que consiste a conversão. E aí existe um detalhe interessante que eu mencionei aqui. A resposta ao chamado de Deus, que é a voz de Deus, também é retornado com uma voz, que é a voz do povo, é uma oração, é a voz de contrição. E aqui é o Espírito Santo que ora, mostrando a nós, nos fazendo discernir a nossa sujeira e a glória do Senhor. Então é uma oração de dependência, uma oração de petição de perdão, seguido por votos penitenciais. Então como é que é essa oração? É uma oração de confissão, expondo o coração, mas mostrando votos que amparem, como se fossem fiadores das suas palavras. Então não são somente palavras, são palavras apontando os seus fiadores, no sentido de mostrarem validações das expressões dos seus corações, das expressões dos seus lábios. Hoje os votos são muito vazios, mas são os votos que são feitos aqui. Então a imagem aqui era dos antigos sacrifícios que eram oferecidos, mas esses sacrifícios eles deveriam expressar o coração, e nesse tempo aqui os sacrifícios não estavam expressando o coração. O que também não expressa o coração vir ao culto, o que também não expressa o coração cantar louvores ao Senhor, porque pode acontecer da mesma forma que acontecia com o povo ali, que não eram apenas superficiais, era apenas de lábios, era apenas para dar uma resposta ao meu cônjuge, os meus pais, os meus filhos, os meus parentes, somente para isso. Não eram expressões verdadeiras do coração. E assim não dá para ter relacionamento com Deus, meus irmãos. O relacionamento com Deus é de coração para o Senhor, é de coração contrito. Não de qualquer forma, mas de coração contrito. Então, são expressões do coração que são amparadas por votos sinceros e verdadeiros. Então, dessa forma, o profeta enfatiza que sacrifício sem obediência é insuficiente. É por isso que campanhas não transformam ninguém. É por isso que pagar promessa não transforma ninguém. É por isso que fazer votos com Deus não transforma ninguém. Porque é necessário o coração. O relacionamento com Deus não é mecânico. Não dá para cumprir um checklist, obedecer uma lista e então ter paz com Deus. Não é mecânico assim.
O relacionamento com Deus depende de um povo que realmente ama a Deus. E então Deus responderá. E aí o enredo é colocado. Como eles se achegarão a Deus? Ouvindo a convocação, o Senhor dá o tom aqui do retorno. Versículo 2, eles tende convosco palavras de arrependimento. Então, uma oração contrita, uma oração devota, uma oração dependente. Convertei-vos, retornem, né? É a mesma palavra. Voltem, retornem para o Senhor. Então, observe aqui que esse é o dialeto próprio. O Senhor está mostrando o dialeto, a linguagem que deve ser falada do povo contrito, do povo arrependido. Tem uma linguagem... Só existe uma linguagem que o arrependido fala. Existe uma linguagem de arrependimento. A linguagem de arrependimento é dependente, é contrita. A linguagem de arrependimento não busca a sua própria dignidade, o seu próprio valor. A linguagem de arrependimento humilha a si mesmo e exalta a Deus. E é essa linguagem que o povo de Deus falará, e é essa a linguagem utilizada para se comunicar com Deus. Deus escuta essa linguagem, essa voz. Por que essa é a linguagem de Deus, irmãos? Porque o profeta aponta que essa linguagem sai do coração. Não sai apenas de lábios, mas sai do coração, mas não de qualquer coração. Apenas do coração dado por Deus através do seu Filho. Nós vemos isso em Ezequiel, nós vemos isso em Jeremias, e nós vemos isso no Novo Testamento, especialmente no Nascer de Novo, segundo os Coríntios capítulo 5. Quais são as características dessa linguagem? Continua o versículo: contrição, penitência, devoção, dependência. Ele diz: dizei-lhe, mais uma vez oração, se achegam ao Senhor, digam, perdoa toda iniquidade. Então, o arrependimento é uma profunda percepção do seu pecado. Isso é arrependimento. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha maldade. Perdoa, meu Deus. Então é chegar-se diante de Deus com a profunda percepção de pecado. O que é isso? É quebrantamento. É dor, é angústia, é a percepção de necessidade. Você olha para o seu coração e entende quem você é. As pessoas não mancham isso, não maculam isso. Você não se engana mais sobre si mesmo. Você sabe quem você é. Perdoa, então é assim que você se chega ao Senhor. Aqui é o Senhor dizendo, ou o profeta dizendo, em nome do Senhor: dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom. E aqui a gente precisa compreender, não é você que é bom para que ele aceite. Aceita o que é bom, aqui são obras de justiça. Quais são as obras de justiça? A observância dos termos pactuais, que o povo não estava obedecendo. O que é bom aqui é obedecer aos termos do pacto. Mas os termos do pacto da antiga aliança são muito pesados. Só existe um termo do pacto na nova aliança, só um. Só um. Ter fé em Cristo Jesus. Esse é o único termo do pacto. Esse é o único termo do pacto. Só existe um. Ter fé em Cristo Jesus. Somente esses podem estar pactuados com Deus. Daí, as obras de justiça são consequências naturais de alguém que nasceu de novo, que não é desse mundo, mas é do mundo por vir. É do mundo celeste. E você vive não segundo a sua ética, nem a ética desse mundo, mas a ética de lá. Você exibe aquilo que ainda virá com a sua vida, no seu casamento, criando seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios. Você exibe a eternidade aqui. Aqui você exibe a eternidade. E as pessoas ficam atônitas. Por que eles vivem assim? Por que o casamento deles é assim? Por que os filhos deles se portam assim? Cadê a corrupção? Cadê a maldade? Cadê a imoralidade? Quem são eles? Povos de outro mundo é o que eles são. Povos de outro mundo é o que eles são. Somos nós. Nós somos cidadãos de outro mundo, os que ainda vivem aqui para salgar e iluminar essa terra.
Dizei-lhe, perdoa a tua iniquidade. Aceita o que é bom, aceita a minha devoção, as minhas ações de justiça como sinal, como evidência de que estou contigo. E então ele diz, não mais novilhos, porque eu entendi. Não mais programas. Não mais liturgias vazias. Não mais sacrifícios vãos. Não. Os novilhos eram apresentados no templo. Então estou fazendo a aplicação para o nosso tempo agora. Não mais novilhos, mas sacrifícios dos nossos lábios. Ele está falando aqui de sinceridade, irmãos. De lealdade de coração. Vamos em Hebreus 13. Ele faz alusão a esse versículo, Hebreus 13. Olha como é interessante, fazendo alusão a esse mesmo versículo aqui. Hebreus 13, versículo 15. Nós entendemos mais a fundo o que significa esse sacrifício nos nossos lábios. Olha o versículo 15, fazendo alusão a esse versículo aqui. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Da onde saem as palavras? Onde as palavras são forjadas? No coração. As palavras são expressões audíveis do coração. Da boca sai o que está cheio o coração. Quando um povo alcançar essa percepção, que significa arrependimento, então isso será evidenciado pelos seus lábios como expressões sinceras do coração. Essa dependência é fundamentada, irmãos, pelos votos dos versículos que seguem. Como eu vou demonstrar que eu me arrependi? Como eu vou demonstrar que eu ouvi a voz do Senhor e que eu retornei para o Senhor? Então eu farei votos para cumpri-los e cumprindo eu testificarei que eu realmente retornei para o Senhor. Então agora vem a entrega, agora vem a dependência total. Agora vem a renúncia de tudo que tira de mim a confiança do Senhor. Tudo. O que tirar de mim a confiança do Senhor eu desprezo, eu abomino, eu rejeito. Por quê? Porque nesse tempo aqui, quanto mais os povos tentavam capturar, invadir o reino do norte, o reino do sul, quanto mais tentavam invadir o povo de Deus, mais eles tentavam formar alianças com outros povos, com o Egito, com a própria Assíria, mas eles tentavam formar aliança. Olha como é interessante, eles só precisavam fazer uma coisa, irmãos, se voltar para Deus. E eles faziam todo um esquema político, secando completamente os seus depósitos, os seus recursos, os seus tesouros, se tornando vassalos, escravos desses impérios, para ter paz, para serem aceitos, para terem proteção. Só precisava se voltar para Deus. É isso que esse mundo faz conosco. Eles exigem tudo de nós, mas só nos suga completamente os nossos nutrientes, as nossas forças. Eles prometem tudo, mas eles não conseguem cumprir o que prometem. E quando nós nos apercebemos, nós estamos completamente rasgados, doentes, diluídos, desnutridos, completamente. Nós só precisamos nos voltar para Deus. É simples. Mas corações não contritos não conseguem retornar para Deus. Agora, aqueles que ouvem a voz do Senhor entendem que é simples. É simples. Porque as circunstâncias não conduzem o nosso coração. É a palavra do Senhor que conduz o nosso coração. E ela nos diz qual é o caminho aceitável e agradável a Deus. É ela que nos diz. As montanhas podem cair ao nosso redor. O mundo pode pegar fogo ao nosso redor, mas nós sabemos o que temos que fazer. Nós não somos enganados, nós sabemos o que temos que fazer. Então, esse é um voto, o versículo 3, é um voto que serve como fiação dos lábios, do sacrifício dos seus lábios. O meu voto testificará
o quanto as minhas palavras são verdadeiras, o quanto o meu arrependimento é verdadeiro. Isso é interessante porque a nossa vida testifica do nosso arrependimento. A nossa vida testifica da nossa conversão. Então, palavras são insuficientes, irmãos, apesar de serem necessárias. Porque começa aí, nós falamos, primeiro a Deus, depois aos homens, nós falamos. Mas a nossa vida tem que ser um tributo, um voto, um sacrifício vivo ao Senhor, para testificar as nossas palavras. Eu sou o teu, eu dependo de ti. É o que ele diz aqui, ó. A Assíria já não nos salvará. Ele está fazendo uma constatação aqui. Então, a radicalidade da dependência, que é a dependência radical aqui, é testificada pelos 3 poderes nos quais eles apoiavam as suas vidas e as suas seguranças. Poder político, poder militar e das outras religiões, que são os ídolos. Então, eles vão abrir mão completamente disso, completamente. Você sabe o que remove de você a segurança de Deus no seu coração. Você sabe muito bem. Arrependimento significa entrega total. Então, ele diz assim, a Síria já não nos salvará. Ele não está fazendo um diagnóstico, ele está fazendo uma constatação. Eles não é que eles estão vendo que, por exemplo, naquele tempo a Síria está tomando completamente Samaria, e então eles estão chegando a uma constatação, a Síria não nos salvará, a Síria vai nos destruir. Não é uma constatação essa. Não é uma constatação para aqueles que estão no exílio. A Babilônia tomou completamente, derrotou completamente a Síria, que foi o que aconteceu, então ela não mais nos salvará. Essas são palavras de devoção de quem entende que o seu castelo forte, o seu refúgio, a sua fortaleza é o Senhor. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, não confiamos em exércitos. Não confiamos no nosso poderio militar. Não confiamos na nossa carruagem. E não mais diremos que foi isso que levou eles para o exílio, foi a idolatria. E não mais diremos a obra das nossas mãos. O que eles diziam para a obra das suas mãos? Tu és Elohim. Elohim é uma expressão genérica para deuses, ou para Deus, no plural de majestade, que está ligada diretamente com o Deus de Israel. Então, nas Sagradas Escrituras, quando tem esse nome Elohim, esse termo Elohim, ele está ligado a Israel. Então, Elohim é o Deus de Israel. Então, eles atribuíam o Deus de Israel a outros deuses. É desses deuses que vem a provisão, é desses deuses que vem a saúde, é desses deuses que vem a prosperidade, a felicidade, desses deuses. Não mais diremos isso, porque agora sabemos, tu és Elohim, tu és o Senhor. Então, esse é um entendimento que leva à submissão e à dependência total. Tu és, não mais diremos, as obras fabricadas por nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, as obras fabricadas às nossas mãos, por ti o órfão alcançará misericórdia, mas somente do Senhor. Somente do Senhor. Então, para a gente concluir aqui, irmãos, todos que estão pactuados com Deus experimentam a bênção do arrependimento. Só estão pactuados com Deus porque experimentam a bênção do arrependimento. Arrependimento, irmãos, é o descanso da dura vida de tentar viver sem Deus no mundo. Arrependimento é descanso, irmãos. Arrependimento é consolo. Arrependimento é esperança. Você não precisa correr para ganhar o mundo. Você não precisa correr para ter felicidade. Você não precisa correr para ter significado. Você só precisa ir para Deus. Você só precisa retornar para Deus. Portanto, arrependimento é o descanso de encontrar ou tentar construir significado, propósito longe de Deus. É o descanso disso, você não precisa disso. O arrependimento é a limpeza do eu e o preenchimento de Cristo. Thomas Brooks, um puritano, ele diz que se o pecado e teu coração estão separados, Cristo e o teu coração estão unidos. Distanciar-se do pecado, aproximar-se de Deus, o nosso descanso.
Joseph Alleine, que é aquele autor do Guia Seguro para o Céu, ele falando sobre conversão, ele diz o seguinte: a conversão é uma obra profunda, uma obra no coração. Ela invade o homem, a mente, os membros e toda a vida. Irmãos, o descanso do crente é a proximidade da presença de Deus. Pela graça de Deus, nós podemos desfrutar, em parte, agora, desse descanso. O quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos descansamos das imposições desse mundo. Mas nós temos paz, mas nós temos consolo, mas nós temos esperança. Porque nós percebemos que tudo depende dele. Tudo depende do Senhor. Ele consumará em nós a obra que Ele começou. Ele nos guardará, porque ninguém pode tirar de Cristo aqueles que o Pai deu a Ele. Ninguém. Ninguém. E arrependimento significa essa percepção de que nós não temos nada. Nós não temos força, nós não temos poder, nós não temos recurso para nos preservar nesse mundo. Mas nós sabemos quem tem. Ele tem. E arrependimento é esse entendimento de humilhação e descanso na humilhação. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça, misericórdia e amor, obrigado por preparar para nós descanso. Obrigado, Deus, pois sabemos profundamente que não poderíamos pagar o preço que Cristo pagou por nós. Não poderíamos morrer aquela morte. Obrigado por preparar um cordeiro, ó Deus, perfeito para morrer no nosso lugar. Obrigado por ele ter vivido uma vida perfeita, Deus, e morrer a morte perfeita que não poderíamos morrer, meu Pai. Que nós possamos todos os dias nos arrepender. Que esse arrependimento não seja apenas pontual, mas contínuo na nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor da glória. Em nome de Jesus. Amém.